Mais um Ichigo Ichie. Agora a segunda parte do curar a bronquite, segundo passo. Então, nós já vimos no nosso encontro anterior que para curar a bronquite é fundamental fazer a prática do abraçar a árvore ou ficar em pé imóvel como uma estaca. Eu estou falando ao nível de tradução porque realmente quando eu falo em chinês ninguém entende nada e fica distante do mandarim propriamente dito. Então, eu prefiro falar em português. Mas tem que ser da linhagem do Anjanzai. E tem um diferencial na prática, né, do abraçar a árvore da linhagem do Anjanzai, que faz com que o processo seja mais rápido, tá? Muito bem. Aí eu aconselho você a fazer aulas para aprender e ter um acompanhamento até que você possa seguir sozinho. Uma vez que você começa a fazer essa postura, a movimentação da energia começa a ser ativada, tanto na horizontal, né, que é o anel entre os braços, como na vertical, que é o movimento de subida e descida. E isso faz com que, uma vez aberto, né, e incitando o fluxo, tudo comece a entrar em movimento. É natural, no sentido de normal, que nesse momento você sinta uma pressão muito grande na região do tórax, se você tiver bronquite. Porque o fato de você não ter crise não significa que ela não está lá. Ela está lá, mas ela está latente. Então, tem os picos, mas bronquite é o congestionamento nesta região. Tanto que se você correr ou tiver uma atividade mais yan, né, de esforço cardiorrespiratório, você vai sentir que a bronquite está lá, latente, mas está. Eu me lembro que quando eu era pequena, eu falava assim, nossa, sabe o que eu acho? Que se eu correr muito e fizer muito exercício, vai ficar numa boa, porque vai chegar na hora e vai abrir. Porque eu sempre brincava com, sabe, de correr, exercícios assim, brincadeiras mais, que precisa mais, né, da respiração cardiorrespiratória, e eu sempre fazia um pouco mais cautelosa, né, para não chegar no pico, né, de ter uma crise. E aí um dia eu falei, olha, quer saber? Eu acho que se eu fizer bastante mesmo, vai chegar uma hora que vai abrir. E você não acredita, eu quase morri, porque não abriu. E eu cheguei além, muito além da minha tolerância. E fiquei muitos minutos parada, até acalmar o fôlego, baixar a aceleração, para eu poder voltar a respirar. Então, bronquite não é brincadeira. É uma doença silenciosa, ela é muito séria. E eu estava, essa quarta-feira, quando eu estava indo para a Academia Liberdade, onde eu dou aula de Xing Chuan, que é excelente para quem tem bronquite, por coincidência, eu vinha subir num grupo de meninas, jovens, né, que deviam ser da faculdade. E uma delas estava com a bombinha na boca, respirando, porque estavam numa subida, e as amigas estavam subindo, mas esta jovem, a subida acionou uma crise nela, e ela estava respirando a bombinha. Ninguém percebeu isso, a não ser eu que passei e percebi, né? Percebi, fica muito redundante. Mas eu vi que essa menina estava usando, e eu falei, nossa, é assim mesmo a vida de quem tem bronquite, né? As pessoas não percebem, o mundo segue em frente e você silenciosamente tenta driblar, tenta lidar com a situação para poder acompanhar, né, o ritmo e fazer parte do grupo, né? De uma forma aparentemente normal, mas na verdade não era normal porque ela não estava se sentindo bem, ela usou a bombinha, ela saiu da crise na fase aguda, mas fica a sequela da medicação, né? Porque a medicação dá aquela sensação de fraqueza, dá tremores, a mente também não trabalha direito, então é um sofrimento oculto e silencioso. E o que acontece no segundo passo? Uma vez que você já, através da prática do ficar imóvel, em pé, como uma árvore, você saiu das crises, você não tem mais crise, então você não precisa mais da bombinha. Mas você precisa fazer o quê?
corrigir a caixa torácica, que ela está toda deformada, no sentido de que ela se adaptou para você poder respirar dentro da crise, porque se você ficar com ela certa, você se afoga. Se você tem bronquite, você sabe o que eu estou dizendo. Você tem que curvar para frente, suspender a cabeça, fazer um tipo de de uma coluna das aves, né? De algumas aves, né? Que é uma coluna mais ou menos assim, né? Porque se não fizer a coluna assim, você viu, né? Ela tá aí. Se você não tiver a coluna assim, você não consegue respirar. E aí você se adapta, mas você fica com uma corcova aqui atrás, o pescoço, ele faz um gancho para a cabeça manter o alinhamento de frente. E assim você passa a sua vida. Só que isso vai acentuando cada vez mais a bronquite. Por quê? Porque a bronquite foi um congestionamento de energia que você teve, que, por algum motivo, um sentimento, não sei, você teve a primeira crise congestionou tudo, aí esse congestionamento vai provocar a segunda vai congestionar ainda mais, e é um círculo vicioso, onde ele vai se autopotencializando, se retroalimentando, e vai ficando cada vez mais forte, cada vez mais comprimida a caixa torácica pelo congestionamento da energia, do sangue e da respiração, que fica oprimida. Então, o que precisa fazer junto? Alinhar a coluna e remover essa energia estagnada. E eu vou voltar daqui a pouco para falar sobre o processo de remover a energia estagnada e os sintomas que esse processo, né, de resgate da coluna no alinhamento correto, mais a remoção da estagnação dos fluidos corporais e da energia por causa dos bloqueios, eu vou te dar uns sintomas e uns identificadores, ok? Já volto. 2 minutinhos, pode ser? Então, até já e matanê.